Olá, seja bem-vindo ao meu canal, o colunista Anderson Comenta. Hoje eu venho falar sobre a psicologia das massas e análise do eu de Sigmund Freud para dar continuidade a este vídeo. Mas antes, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson Comenta, e adicionar o sininho e dar os likes para que os vídeos possam ter visualização. Bora ao vídeo. Para que seja um grupo, formar um grupo, uma massa, ela deve haver uma ligação afetiva, uma ligação, um libido, isto é, um amor entre os membros, que sejam horizontais. Caso que esses grupos tenham esta identificação um dos outros, este amor, tem que ser tem uma conexão entre eles para que possa acontecer. Sem isso, não passaria a ser uma aglomeração qualquer, sem ter uma conexão. O totem e tabu, que eu vou falar agora, que Freud também desenvolveu, que vai falar sobre de uma sociedade, de um clã, de um líder, de um caso que era um líder, um pai primordial de uma horda, que na verdade seria uma espécie de uma revivência que a gente vai viver hoje, nos nossos tempos atuais, mas vou esclarecer um pouco mais à frente. Que isso quer dizer o quê? O pai primordial dessa horda, ele quer dizer que é um líder narcisista, que não gosta de ninguém, gosta de si mesmo, é temido, e também tem essa identificação, é um ideal para esses membros. Eu quero passar isso para vocês, né? Com isso, esta questão vai mostrar o que? Segundo Charles Darwin, que faz parte do campo da antropologia, da arqueologia, que eu vou pegando para ele, o Freud fez uma comparação com relação a isso, mostrando de um pai que era um líder narcisista, né? Que dominava, tinha um poder ilimitado, tinha suas esposas, várias esposas. Os seus filhos não podia ter uma relação com essas mulheres, como posso dizer, não tinham os direitos, né, de possuir nenhuma mulher. Só o pai que tinha este direito. Um certo dia, os filhos se revoltaram contra o pai e assassinaram. Com isso, fizeram um banquete em relação a ele, devoraram e incorporaram, né, a sua identificação com ele. Mesmo morto, tinha essa questão, e nessa questão foi criada uma identificação, né, entre ele, que incorporou os valores dele e tal, daquela continuidade. Com isso, eu quero mostrar a vocês que havia uma espécie de uma organização social que estava se estabelecendo, e também uma criação das leis. Era isto que eu quero passar para vocês. Com isso, uma forma mais contemporânea, isso quer dizer o quê? Que o totalitarismo, o líder autoritário, né, não tinha a vez nessas novas leis da democracia. Eu quero dizer isso, uma democracia não permite ditaduras, né, dar uma continuidade. Esta questão que eu quero passar para vocês. Agora eu vou falar sobre a identificação. É uma manifestação mais antiga de afeto entre os seus membros. É uma identificação dos traços, né, que atribui ao indivíduo de cada pessoa, que vai construindo a sua personalidade do eu, que é a pessoa que vai, ou seja, ele vai criando ele vai imitando alguns elementos de um de outro, e vai construindo a sua personalidade própria para ser o que vai ser. É isso que eu quero dizer. Essa identificação pode ocorrer, de fato, através dos preconceitos, da homofobia, outros campos, né, que possam ter
no caso, né, dos seus líderes também se identificar pelo bigode, pelo gesto, a maneira que ele vai fazer, que ele vai falar. É essa forma que ele vai ter esta identificação com o seu líder, que vai compartilhar com ela. Então, vou dar outra continuidade com isso, sobre o narcisismo, né? Uma obra de Freud também, que ele cria, de 1914, né? A introdução do narcisismo. E com isso ele vai mostrar que o narciso vem na mitologia grega, falando sobre o Narciso, que um jovem que, segundo, né, a mitologia, que ele era uma pessoa mais bela, ao olhar no lago, uma superfície que tinha espelhos, né, d'água, mostrou e caiu e se afogou. É isso que eu quero trazer para você. O narcisista é uma pessoa de tipo que é uma pessoa fechada, egoísta, só tem a sua verdade. São esses elementos que compõem. É claro que há outro, na psicanálise, o Freud também desenvolve que o narcisista também, são essas pessoas narcisistas, elas são submissas, né, ao líder, são submissas ao líder. Há na psicanálise, né, na obra de Freud, há dois tipos de narcisismo, o primário e secundário. O primário é aquele quando a criança, um bebê, se sente o rei, que é o rei, que tem as suas vontades, né, que quando você chora, o adulto, a mãe, vai atendê-lo, vai cuidá-lo dele, vai cuidar dele, vai acolhendo. E com isso, né, ele se sente onipotente, isto se sente mais poderoso, né, que é uma pessoa que ele tem como posso dizer, o ideal, que significa que é uma pessoa uma criança, é um desejo, né, que os pais sentem, né, e sente, como é que diz? É um desejo dele que sente que gostaria que ele seja, que seria. É um narcisismo dessas pessoas, desses pais com ele. Já o narcisismo secundário é o contrário, ele vai buscar o amor, enquanto vai buscar seus ideais, essas questões do valor, resgatar aquilo que na sua infância que ele tinha, vai ter que buscá-lo, né? Vai ter que conquistá-lo. Esta é uma diferença que há. Agora eu vou falar sobre, antes de entrar no outro tema aqui, eu quero esclarecer um ponto importante, falar sobre o aparelho psicológico, o aparelho psíquico, né, que Freud também desenvolveu, para esclarecer um pouco, dos vídeos anteriores vai dar um esclarecimento exato, de uma forma resumida, sobre o id, o ego e o superego. O id, no caso, é uma pulsão irrestrita, uma pulsão inconsciente, primitiva, que sai, que não tem, faz coisas que não há um filtro, né? Não tem algo que possa inibi-lo, né? Não possa freá-lo. Esta é a diferença. Enquanto o ego é uma espécie de um equilíbrio é uma espécie de um conceito de consciência, um raciocínio, algo racional. Ele tem uma forma de equilibrá-lo. E o superego é uma questão é o oposto, né, do id. Ele tem uma questão ele reprime, né, se auto-reprime. Ele constitui os valores sociais, morais, de tudo isso. É o que tem um equilíbrio. Vou falar agora sobre o ideal do eu. O ideal do eu é aquilo que nós temos de uma autovigilância, autoconservação. É algo que a gente pretende, os nossos ideais de conservar. Conservar aquilo, uma espécie de uma interdição, uma forma grosseira para expressar aqui, para esclarecer. É uma forma de expressar aquilo que a gente não pode fazer, que não quer fazer, que reprime também, repudia também outras pessoas. E com relação ao líder, a noção disso,
Ele tem o ideal do eu, ele tem uma espécie de... é atraído pelo ideal do líder e coloca o seu eu no lugar do seu ideal do eu, isto é, o seu objeto pessoal, objeto, que significa uma pessoa, no seu lugar do seu ideal, colocando no lugar dele, né, as suas vontades, o seu ideal vai deixando de lado para atender esse objeto de amor ao líder. É exatamente isso que eu quero chegar a você, que tem uma capacidade de fascínio, de hipnotizá-los, que tem uma submissão, né, que perde sua capacidade de raciocínio. É isto que é o ideal do eu. E para finalizar, aqui para você, resumindo tudo isso, portanto, que a psicologia de Freud abre um caminho para os estudos, né, da nossa psicanálise, né, e no nosso contemporâneo também, que é uma referência até hoje, depois de mais de 100 anos. Obrigado, e no próximo vídeo vou falar sobre a psicologia das massas de Werner Reich, do fascismo. Até mais.